Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso 12º vídeo, Minutos de Reflexão. Eu sou César Tavares, trazendo para vocês aqui mais uma reflexão do Evangelho, 12º vídeo. Espero que vocês gostem. Hoje eu trouxe um trecho muito bacana, todos os trechos são bacanas, né? Eu adoro. Mas no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, especificamente no item 3, tem uma frase que é lá no comecinho do Sermão da Montanha, o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, todo se passa no Sermão da Montanha. E ali, nesse Sermão da Montanha, está a síntese de todo o ensinamento da doutrina de Jesus. Tudo que ele pregou ao longo dos 3 anos, no Sermão da Montanha, é o resumo. E Jesus começa o Sermão da Montanha com esta frase: bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Ele começa o Sermão da Montanha com isso, com essa frase. Será que foi à toa, foi por acaso que ele jogou essa passagem? Ou tem um porquê deste pobre de espírito? Para a gente entender o que ele está querendo dizer, a gente precisa descobrir o que Jesus quis dizer por ser pobre de espírito. Analogamente ao pobre de espírito, seria o pobre de espírito aquela pessoa, como nós usamos o espírito de porco, a pessoa malvada, a pessoa que gosta, que se compraz com o mal, e eles têm direito ao reino de Deus? Eu acho que não é bem esse o sentido que Jesus quis dizer por pobre de espírito. Analogamente, o pobre de espírito, a minha percepção é que Jesus quis dizer, assim como as pessoas que são pobres materialmente precisam, as pessoas que são pobres materialmente aceitam a ajuda nossa. Está faltando comida? A pessoa muito simples, que não é humilde, a pessoa muito simples, está precisando de comida? Quando a gente dá um prato de comida, ela aceita. A pessoa muito pobre, materialmente, precisa de uma roupa, quando nós oferecemos essa roupa, ela aceita. Quando ela está precisando de um tratamento médico e não tem recursos, e nós oferecemos, ela aceita. Analogamente, as pessoas pobres de espírito, assim como os pobres materiais, aceitam as coisas do espírito quando nós a oferecemos. Mas é muito diferente, não significa que a pessoa ser pobre materialmente, ela seja uma pobre de espírito. Muitas pessoas que são pobres materialmente, são pessoas simples, não são humildes. Então, ser pobre de espírito são pessoas humildes. Então é muito importante a gente ter essa definição. Quando Jesus menciona bem-aventurados os humildes, porque é deles o reino dos céus. E aí a gente agora precisa analisar. Então, as pessoas pobres de espírito, as pessoas humildes, elas estão sempre sedentas a receber as coisas do Espírito. Quando nós convidamos a reflexão de aprender o Evangelho, a exercitar o Evangelho, elas humildemente acatam este aprendizado e estão sempre buscando incessantemente a sua evolução. Ao contrário que as pessoas que são a flecha oposta da humildade é o orgulho. Então, ao contrário, as pessoas que são orgulhosas, que são pessoas extremamente inteligentes, não significa de recursos financeiros, são pessoas extremamente inteligentes, sábias. Essa inteligência, esse excesso de confiança faz com que elas se afastem das coisas de Deus, das coisas que o Evangelho nos convida a aprender. E muitas vezes negando a existência de Deus. Porque a soberba, aquela tendência que as pessoas inteligentes são incapazes de perceber que existem coisas no universo que são desconhecidas a ela, faz com que elas se afastem de Deus. Nós temos 5 sentidos, quase todas as pessoas têm isso.
os nossos 5 sentidos. Como que uma pessoa extremamente inteligente vai aceitar, inteligente e, lógico, orgulhosa, vai aceitar que existem outros sentidos que não são, que ela não desenvolveu um 6º sentido, ou que é a percepção, ou um 7º sentido, que seria a lógica? Como que essa pessoa muito inteligente, muito sábia, vai admitir isso? É difícil. E aí ela não desenvolvendo esse sentido das percepções, o 6º sentido, ou o sentido da lógica, ela fica com sentidos faltando. E aí ela acaba se afastando de Deus. Ela acaba se afastando das suas reais necessidades. E aí ela começa até a perder um pouco os outros sentidos, porque ela acaba se cegando. As pessoas que são extremamente orgulhosas, ela acaba perdendo os outros 5 sentidos, ela acaba ficando cega. Jesus fala, olhos para quem que puder ver, ouvidos para quem puder ouvir. E ela não ouve, ela não sente através da pele, ela não vê através dos olhos aquilo que podemos ver além dos nossos olhos. Então, quando Jesus começa o Sermão da Montanha, bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Quando a gente se porta como um pobre de espírito, mudando, quando a gente se porta como uma pessoa humilde, a chance de ver o reino de Deus é muito grande. Por quê? Quando nós nascemos e nos portamos como humilde, ao longo de toda a nossa vida, fica claro que vai estar sempre recebendo de quem tem para oferecer novos aprendizados, novos comportamentos. E quando ela vier a morrer do corpo físico, ela vai estar muito mais cheia de bens espirituais, não bens materiais, bens espirituais do que quando nasceu. E aí ela evoluiu, então ela vai ser acolhida pelo reino de Deus. Ao contrário de que se ela se sente orgulhosa e tem o rei na barriga, quando alguém vem e oferece alguma coisa da espiritualidade para ela, isso é bobeira, isso não serve para mim. Porque ela já se considera rica. E aí fica muito claro que ela vai ter recebido muito menos do que aquele que se portou como pobre de espírito. Faz sentido isso para vocês? Portanto, meus amigos, Jesus foi uma das coisas que ele mais combateu, foi o orgulho e o egoísmo. E neste ponto, do Sermão da Montanha, ele começa combatendo o orgulho, que é uma das maiores chagas que nos afastam de Deus. É essa a reflexão do Evangelho de hoje. Espero que vocês gostem e, se gostarem, compartilhem para que mais pessoas possam buscar interpretações do Evangelho. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Obrigado.